Eu convido os amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, número 2. E vamos meditar nesta manhã este trecho da Escritura Sagrada do Senhor nosso Deus. Salmo, número 2, para nosso elevo, para nossa meditação, que o Senhor esteja falando conosco nesse instante. Livro dos Salmos, número 2. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se deles o Senhor, que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o meu decreto. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar, pedir a Deus a direção para este momento de reflexão na sua palavra. Curvemos nossas cabeças mais uma vez. Senhor Deus, lemos a tua palavra, estamos diante de ti e precisamos ouvir a tua voz e a tua direção. Sabemos que o Senhor fala conosco, porque o Senhor é um Deus vivo, presente em nossas vidas. Exorta-nos. Toma a direção, Senhor Deus. Não deixe o teu pequeno rebanho apavorado, em desespero. Antes fala conosco e dirige-nos, ó Deus, pelo teu caminho santo. No nome santo e bendito do teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, talvez você não aguenta mais ouvir falar, ou nem mesmo falar sobre este vírus, tamanha repercussão que foi dada a ele. Mas o fato é que ele existe, está aí, e é uma realidade de forma tal, brutal, que nos silenciou a todos, nos separou uns dos outros. Nos privou do nosso direito mais simples, mais singelo. Quando há pouco nos encontrávamos ainda, tínhamos a grande dificuldade. Porque ao ver pessoas que amamos, ficávamos perdidos, desejosos de expressar o nosso amor, nossa alegria em vê-los, abraçá-los, dar um ósculo, um beijo santo para cumprimentar os nossos queridos. Que saudade desses momentos festivos na presença do Senhor nosso Deus. Que saudades. Penso que todos nós estamos assim. Situação quase que insolúvel. Porque se queremos demonstrar realmente aos nossos irmãos e familiares o nosso amor por eles, a melhor maneira nesse instante
é fazer isto, ficarmos separados deles. Que triste, que chocante, que lamentável. Mas e Deus? Será que não está vendo essas coisas? Será que não pode impedir isto? Bem, meus irmãos, creio que uma breve meditação nesse salmo nos dará resposta a estas perguntas. O salmo nos fala de uma dimensão que normalmente não percebemos. Ou, se percebemos, ignoramos ou não cremos. Vivemos uma guerra mais real que a própria vida, do que a própria existência. Mas reagimos como se ela não existisse, como se estivéssemos de férias. Muitos de nós já sabemos e conhecemos esta realidade, mas somos de tal modo envolvidos e ludibriados pela situação que os acontecimentos continuam se desenrolando. A guerra segue o seu curso, sem que percebamos, nem que anotemos, sem que nos demos conta. Esse é o tema, então, da nossa mensagem: o desenvolvimento de uma guerra na dimensão espiritual. O desenvolvimento de uma guerra na sua dimensão espiritual. Como é que ela se desenvolve? Como é que ela começou? Eis a guerra composta de muitas batalhas ao longo dos séculos. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus nos mostra um lado da batalha. O homem em seu estado de rebelião. É assim que esta guerra se desenvolve, desde o princípio, quando o homem preferiu ser livre de Deus e não ser livre para Deus. Afloram sentimentos de rebeldia, diz o versículo 1 e 2, porque os gentios e os povos e os reis da terra e os príncipes, isto é, toda a humanidade, juntamente com os seus representantes legais, estão aqui com os seus corações expostos, sem meandros, estão desnudos. Que horror! Chega a ser vergonhoso, porque é o que pensam de verdade. Mas, por alguma espécie de estratégia, ou por medo, ou por vergonha, não tem coragem de falar e de expor. A palavra de Deus está escancarando, está exposto o que pensam, sem mentiras, sem disfarces, sem máscaras. É o que mais se encontra no coração dos homens, o estado de rebeldia contra Deus. Por que se enfurecem? Porque não concordam com a autoridade que vem de Deus. Por que se levantam? Porque não querem, não desejam servi-lo. Juntemo-nos e nos libertemos dele, é o pensamento humano. Imaginam coisas vãs, inglórias, coisas que não prosperarão jamais. Todavia, alimentam a sua alma com esta mentira. Meu corpo, minha decisão. Minha lei, não a tua lei. Meu governo e não o teu governo. Não a Deus inculcam os tolos. É mentira. Na verdade, eles querem dizer: nós criamos o nosso próprio Deus e não te queremos. Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. É uma guerra, amados irmãos.
é uma conspiração de rebelião por uma suposta liberdade. Ser livre é o que quer o ser humano, ser livre de Deus. Perceba, se olharmos para a história da humanidade, poderia ficar anos dando exemplos que o seu lema sempre foi e sempre será este: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Está registrado em toda a história. Mas só para pensar um exemplo, o que dizer dos ideais da Revolução Francesa? Aparentemente tão lindos: liberdade, igualdade e fraternidade. Que lindos, que fascinantes e tão rebeldes, porque eles querem dizer liberdade contra Deus, de Deus. A suposta liberdade fala de um iluminismo, de uma mente iluminada, que trata tão somente de uma rebelião. Querem, na verdade, liberdade para combater a ordem, porque não querem mais Deus na história da humanidade. Não a submissão à sua autoridade. Detestamos a autoridade, porque detestamos o autor da ordem. É proibido proibir, diz os rebeldes. Mesmo que não admitam que há um governo, um criador e um Deus, a humanidade e seus líderes clamam sempre dizendo: nós queremos definitivamente romper com Deus e com tudo que lhe diz respeito. Queremos ser livres. Agora, a partir do versículo 4, a palavra de Deus, até o versículo 9, nos é dado enxergar o outro lado da batalha. De um lado, os homens em um estado de rebelião. Do outro lado, o Deus Todo-Poderoso e o seu Rei, o Cristo do Deus vivo. Ele expõe a sua autoridade e o seu poder. Eu diria: tremam os povos, ouçam o que diz a palavra de Deus. Tremam os povos. Neste segundo ato, em primeiro lugar, o Salmo nos revela a percepção de Deus a respeito desta atitude dos homens, de como se opõem a ele. E pasmem os irmãos, a sua percepção não poderia ser outra, uma vez que está sentado num alto e sublime trono, olhando tudo de cima, reinando. A palavra descreve um sentimento de zombaria. Significaria pouco se não fosse um sentimento do próprio Deus em oposição aos seus oponentes. Ri-se, versículo 4, o que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Porque não é possível que tal rebelião obtenha algum sucesso. Como assim rompamos os laços e nos libertemos? Talvez seja um riso com o canto da boca. Talvez uma gargalhada, porque não há nada mais inglório, mais falido, mais baixo, mais vil. Rebelião contra o próprio Deus. Pequeninos vermes, libertando-se da sua graça e oferecendo os punhos às algemas da sua ira. Impossível escapar dela. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Versículo
5. É como se dissesse, vai pensando que pode, vai pensando que é livre, vai pensando que nunca irá prestar contas. Porque, por enquanto, o coração do homem sofre leve frouxidão na corda. Mas quando acabar a sua extensão, o Senhor fará dela mesma o seu laço. O Senhor dá corda aos rebeldes, mas nela se enforcarão. Porque o Senhor pedirá conta a cada um, segundo as suas obras e os seus pensamentos, os seus maus desígnios, até mesmo do coração. Versículo 6. O Senhor, porém, constitui o seu rei sobre o santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, versículo 7. Ou seja, já está decretado, diz o Senhor em favor do seu filho. Está decretado, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Que ele é realmente homem é inegável, porque está registrado nos anais da história. Ele veio, ele habitou entre nós, ele viveu entre nós, mas que ele é o próprio Deus, é uma evidência de fé. O Espírito de Deus envolveu e esta concebeu uma jovem. E este foi o modo pelo qual Deus escolheu para enviar o seu Filho ao mundo. Esvaziando-se da sua glória, se fez pobre por amor daqueles que nele creem. E assim desfez a inimizade. Uma pausa na guerra, uma pausa no seu final. E passam a ser seus amigos e seus filhos, os que creem que já foram punidos e receberam a ira de Deus na cruz do Calvário. E receberam a ira de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É disto que ele nos salva, da sua própria ira. Enquanto os rebeldes dizem, tirem-no do seu trono, o Senhor, porém, constitui o seu rei. Ele é o soberano de toda a terra. Não só da terra, mas do universo, como vimos há pouco na carta aos Hebreus. Não existe a possibilidade de ele abdicar do seu trono. Ele reina para sempre e não abrirá mão disto. É uma monarquia absoluta, indissolúvel. Está decretado a sua herança, a herança do Todo-Poderoso ao seu filho. Pede-me, filho, e eu te darei. Este é o decreto. Te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Estamos em guerra e vamos conquistar o que é teu. O pai, em outras palavras, falando ao filho. Eis a tua herança, o teu prêmio. São os teus eleitos, o fruto do penoso trabalho da tua alma. Eu os darei, diz o Senhor. Se possível, estes rebeldes enganariam até mesmo os eleitos, mas já foi decretado, é muito linda a minha herança. Não há nada nem ninguém que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Em relação aos ímpios, está decretado, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso na mão de um moleiro. Fala do dia do juízo. A batata está assando. Espera, está próximo o dia do Senhor. Está decretado de modo inexorável, implacável, inapelável. Vem, perto está o dia da vingança do nosso Deus. É uma batalha longa,
De um lado, os rebeldes, do outro, Deus e seu ungido, o Rei eterno, imortal, Jesus Cristo, juntando-se a eles as suas fileiras de guerra, os seus eleitos, aqueles a quem ele chamou desde antes da fundação dos tempos. E por fim, é colocada uma proposta pelo próprio Deus, uma advertência. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, representantes de toda a terra, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Dias Toffoli, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Gilmar Mendes, deixai-vos advertir. Servi ao Senhor com temor, temam a Deus. A palavra de Deus diz lá em Tiago que até o diabo não apenas crê, mas treme na presença do Senhor. Alegrai-vos nele com tremor. Por que se enfurecem? Por que desdenham? Por que blasfemam? Por que o ignoram? Temei diante deles. Reis, príncipes e juízes, deem-se por satisfeitos por ser seus servos. Versículo 12. Adorai ao Senhor, beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais pelo caminho, porque dentro em pouco tempo se lhe inflamará a ira. Queridos, não há nada melhor que possamos fazer se não nos rendermos ao reino, ao governo, ao Filho. Rendam-se e adorem, beijem-lhe a mão. É um ato de curvar-se diante dele, é um ato de reverência. Curvem-se, adorem-no. O ato de adoração é um ato de rendição. Colocar as mãos para cima, eu me rendo, Senhor, à tua grandeza, ao teu poder, à tua majestade. Não quero mais me encontrar nesse estado de rebelião. E para encerrar, ele coloca uma recompensa àqueles que se renderem ao seu apelo de paz. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Feliz aquele que se rende, que se prostra diante de Deus. Povo de dura serviço. É um convite sob a promessa de verdadeira paz, de verdadeira alegria, de verdadeira bem-aventurança. Felizes, realizados e abençoados serão todos aqueles que a ele se prostrarem. Conclusão, meus queridos, quer percebamos ou não, estamos no olho do furacão de uma guerra. Estamos em plena guerra. Rebeldes, por sua vez, juntam-se aos seus aliados. Querem unir forças contra Deus numa batalha inglória, já derrotada por decreto. Do outro lado, o Senhor nos convida a todos a participarmos desta guerra, do lado dele, para que possamos vencer principados e potestades, para que possamos libertar cativos que estão verdadeiramente em prisão. Nos convida para uma liberdade não de Deus, mas para uma liberdade para servirmos a Deus, livrar-se das mãos do inimigo para o adorar. Só nos resta uma pergunta: de que lado você quer ficar? De que lado você está?
Deus não nos tomará por inocentes. Busquemos refúgio no Rei bendito que sofreu a ira de Deus para nos conquistar como sua herança. Isto é, todo aquele que nele crê e o temer e o invocar e andar de modo digno da sua fé, servindo não em rebelião, mas de conformidade com a vontade do Todo-Poderoso, o Invencível, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto ao vírus, onde está Deus? Será que não está vendo essas coisas? Será que não pode impedi-las? O vírus não é nada diante de Deus. Foi Ele mesmo quem o colocou, quem determinou. Faz parte das suas armas de guerra, para que o temam, para que o busquem, porque o vírus pode até nos separar um dos outros, mas nada, nem ninguém, nem no presente, nem no porvir, nem nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não podemos estar juntos agora, lado a lado, mas podemos nos reunir espiritualmente na presença de Deus. Deixai-vos advertir, ó filhos do Altíssimo, para que nós possamos andar em fidelidade com o nosso Deus. Não temais, não temam, o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Que o Senhor esteja, então, nos abençoando e falando aos nossos corações, nos trazendo paz, porque estamos do lado do Todo-Poderoso. Nada nem ninguém pode nos separar do seu amor. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Em seguida, vou impetrar a bênção apostólica sobre a vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus.